queridos alunos, eu sou a professora Carolina Molina, sejam bem-vindos à aula número 76 da segunda série. Tudo certinho com vocês? Quero só dar um recadinho antes da gente começar essa aula. Não esquece de assim que a gente terminar, você ir lá no teu Classroom e procurar a aula 76, clicar no link e fazer as duas atividadezinhas que eu deixei lá para vocês para assim garantir a tua presença da aula de hoje. Vamos lá descobrir então o que a gente vai aprender hoje, o que a gente vai retomar hoje, porque hoje é dia de retomada de conteúdo. Vamos lá? Os objetivos da aula de hoje, vamos ler compreensivamente um trecho de texto do romantismo e um do realismo para compararmos, localizar informações explícitas em um texto, vamos inferir uma informação implícita em um texto, vamos reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão e vamos reconhecer elementos da narrativa. Ou seja, a gente tem muita coisa para fazer hoje, então a gente não pode perder tempo. Vamos lá? Vamos começar lendo um trechinho da obra Iracema, de José de Alencar. Não sei se você já leu, se você conhece essa obra, se não, acompanha lá comigo. Vamos lá? Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba, verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as alvas praias ensobradadas de coqueiros, serenai, verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa, para que o barco aventureiro manso resvale à flor das águas. Onde vai a folta jangada que deixa rápida a costa cearense, aberta ao fresco terral, a grande vela? Onde vai como branca Alcíone, buscando o rochedo pátrio nas solidões do oceano? 300 respiram sobre o frágil lenho que vai singrando veloce, mar em fora. Um jovem guerreiro cuja tez branca não cora o sangue americano. Uma criança e um rafeiro que viram a luz no berço das florestas e brincam irmãos, filhos ambos da mesma terra selvagem. A lufada intermitente traz da praia um eco vibrante que ressoa entre o marulho das vagas. Iracema. Você sabe o significado de todas essas palavras? Eu acho que não, né? Tem muita palavra complicadinha ali que a gente não entendeu, então nós vamos ler mais uma vez, tentando entender, porque eu já escrevi aqui com significados pra gente. Vamos lá? Olha só. Verdes mares, bravios de minha terra natal, onde canta a arara. Nas copas das árvores da palmeira. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, demorando as alvas praias ensombradas de coqueiros. Onde vai a ousada jangada que deixa rápida a costa cearense, aberta ao fresco terral, a grande vela? Onde vai como branca Alcíone, uma ave mitológica, buscando o rochedo? Pátrio nas solidões do oceano? 3 entes respiram sobre o frágil, o frágil lenho, a frágil madeira, que vai singrando veloz, mar em fora. Um jovem guerreiro cuja pele branca não cora o sangue americano. Uma criança e um rafeiro, um capanga, que viram a luz no berço das florestas e brincam irmãos, filhos ambos da mesma terra selvagem. A lufada, ou rajada de vento intermitente, traz da praia um eco vibrante, que ressoa entre o marulho das vagas. Iracema. Atividade 2 diz assim, você reparou na descrição? Levante uma hipótese que justifique a descrição da paisagem nessa cena do romance Iracema.
Então, nós já estudamos o romantismo, você sabe já um pouquinho do romantismo, eu quero que você lembre aquilo que a gente já estudou e diga para mim, por que será que nesse romance tem uma descrição tão grande da paisagem? Por que o autor, o José de Alencar, descreve tão minuciosamente a paisagem nesses momentos? Tá? Eu dou um tempinho para você, a gente já volta e você faz essa atividade, tá certo? Conseguiram responder? Já sabem a resposta ali? Por que será que ele colocou tão minuciosamente ali os detalhes da paisagem? Vamos ver? Então, a função dessa descrição tão detalhada era transportar o leitor, provavelmente uma pessoa urbana do século XVIII, para uma cena da pátria mais selvagem, mais natural. Tá? Então, aquela pessoa que estava lendo, ela morava na cidade, né? Não era a cidade de hoje em dia, é verdade, mas ela estava lendo ali, ela não conhecia mais isso, então ele queria transportar essa pessoa, queria que quando a pessoa lesse, ela se sentisse naquele lugar, então ele colocava muitos detalhes. Vamos ler mais um trechinho da obra? Ah, tenho mais uma atividade para vocês, olha só, releia o trecho. A lufada intermitente traz da praia um eco vibrante que ressoa entre o marulho das vagas. Iracema. Repare que o nome de Iracema é enunciado pelas ondas do mar. Essa relação do homem com a natureza pode ser considerada uma característica do romantismo? Será que essa, né, o homem e a natureza, essa relação aí, é uma característica do romantismo? Se sim, explica por que sim. Se não, explica por que não. Eu dou um tempinho para você, você responde essa para mim e a gente já volta, tá bom? E daí, você conseguiu a resposta? Beleza aí, certinho? Vamos ver? Vamos ver o que você respondeu. Sim, né? Existe uma ligação entre o herói romântico e a natureza. No romantismo, o indígena, ele representava o mais puro do ser brasileiro. Era o bom selvagem, né? Chamado de o bom selvagem ali, né? Vamos continuar? Vamos ler mais um trechinho de Iracema? Olha só. O moço guerreiro, encostado ao mastro, leva os olhos presos na sombra fugitiva da terra, a espaços o olhar empanado por tênue lágrima cai sobre o jiral, onde folgam as duas inocentes criaturas, companheiras de seu infortúnio. Nesse momento, o lábio arranca d'alma um agro sorriso. Que deixara ele na terra do exílio? Uma história que me contaram nas lindas várzeas onde nasci, à calada da noite, quando a lua passeava no céu, argenteando os campos e a brisa rugitava nos palmares, refresca o vento. O rulo das vagas precipita, o barco salta sobre as ondas e desaparece no horizonte. Abre-se a imensidade dos mares e a borrasca enverga como condor, as foscas asas sobre o abismo. Deus te leve a salvo, brioso e altivo barco, por entre as vagas revoltas e te poje na alguma enseada amiga. Soprem para ti as brandas auras e para ti jaspeia a bonança mares de leite. Enquanto vogas assim, a discrição do vento, airoso barco, volva as brancas areias a saudade que te acompanha, mas não se parte da terra onde revoa. De novo, vou perguntar para você, você entendeu tudo que está escrito ali? Com certeza você teve dúvida de muitas palavras, eu coloquei aquelas palavras até em vermelhinho ali e eu vou ler de novo com você e já coloquei entre parênteses ali o significado dessas palavras para que a gente possa entender melhor. Vamos tentar de novo? O moço guerreiro leva os olhos presos na sombra fugitiva da terra, a espaços o olhar embrulhado por uma fraca lágrima cai sobre o assento, onde folgam as duas inocentes criaturas. Nesse momento o lábio arranca d'alma um amargo sorriso. Que deixara ele na terra do exílio?
uma história que me contaram nas lindas várzeas onde nasci, a hora mais escura da noite, quando a lua passeava no céu prateando os campos e a brisa rugia nos palmares, refresca o vento. Os sons dos pássaros, das vagas caem e a tempestade cai como o condor, que é uma ave, né? Deus te leve a salvo, valente e orgulhoso barco, por entre as vagas revoltas e te desembarque em alguma enseada, alguma praia amiga. Soprem para ti as auras, as brisas, né? As brandas brisas, e para ti jaspeie, de aparência de cor azul, né? A calmaria mares de leite. Enquanto vogas o ritmo da remada, né? Assim a descrição do vento, galante barco, volte às brancas areias a saudade, mas não se parte da terra onde nasce. Vamos para uma atividade então? Vamos ver o que a gente entendeu. Vamos reler esse trechinho aqui, um trecho bem interessante, que faz uma pergunta. Diz assim: que deixara ele na terra do exílio? Uma história que me contaram nas lindas várzeas onde nasci, à calada da noite, quando a lua passeava no céu argenteando os campos e a brisa rugitava nos palmares. Volva as brancas areias da saudade. Lendo esse trecho do primeiro capítulo, nós podemos inferir que, letra A história que será contada nos próximos capítulos aconteceu no passado, e letra B, a história que será contada nos próximos capítulos respeita a ordem cronológica, ou seja, vai acontecer dali para frente, ok? Eu vou dar um tempinho para você pensar, ler ali com bastante cuidado, você responde para mim e a gente já volta. Vamos lá ver então o que você respondeu? Vamos para a gente ver o certo? Claro que a história que será contada então nos próximos capítulos já aconteceu no passado. Repare que ele diz a história que me contaram nas lindas várzeas onde nasci. Ou seja, tá lá para trás, ok? Vamos lá então? Agora vamos lembrar um pouquinho do romantismo. Então coube ao indígena aquele papel de protagonista no chamado romance indianista. Essa é a importância do próprio título, né? Da obra, como foi o caso de Iracema, do Guarani, de Ubirajara. Os três foram escritos por José de Alencar, que é o grande nome do romantismo, escreveu a maioria das obras, né? Mas teve também o romance urbano, que ocupou uma grande representação dos modos de vida da sociedade burguesa, que eram os verdadeiros leitores da época, né? Eram que estavam lendo. Com seus dilemas, com seus comportamentos típicos da época, os exemplos principais. A Moreninha, né? De 1844, do Joaquim Manuel de Macedo, Lucila, de 1862, e Senhora, de 1865, que são ambos de José de Alencar, né? Ainda no cenário urbano, ainda desfilam personagens que estão longe dos bailes e dos saraus da alta sociedade, mas também distante da vida dura dos escravizados, tá? Cuja liberdade demoraria ainda para chegar. Um exemplo disso é Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, que está ali lá no limiar já do romantismo para o realismo. Os romances regionalistas que apresentam ao leitor urbano os confins do país, né, que vão mostrar lá o que acontece no interior, como se pode notar em romances como Inocência, de Visconde de Taunay, e O Sertanejo, de José de Alencar, de novo, tá bom? Agora a gente vai ler um trechinho de uma obra do realismo, tá? E a gente vai ler um trechinho de um conto de Machado de Assis, A Cartomante. Vamos lá? Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Ria, ria. Os homens são assim, não acreditam em nada.
Pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas e disse-me: a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim, então ela continuou a botar as cartas, combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Errou, interrompeu Camilo rindo. Não diga isso, Camilo, se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, já lhe disse, não ria de mim, não ria. Então vamos lá para um quiz, porque o quiz é bem rapidinho, tá? O que Camilo sentiu ao saber que Rita havia ido a uma cartomante? Será que ele sentiu raiva? Sentiu divertimento? Sentiu decepção? Ou sentiu alegria? Bem rapidinho, dou só um tempinho para você, você responde essa para mim. Tá fácil. E daí, vamos lá? O que você respondeu? Olha lá, tava fácil essa, né? Ele sentiu divertimento, ele estava rindo da cara dela, se divertindo, achando tudo de bom, tirando o sarro da cara dela por ela ter ido ali na cartomante. Vamos continuar? Segundo o trecho do conto que lemos, o que motivou Rita a procurar uma cartomante? Eu vou voltar um pouquinho lá no texto enquanto você pensa aí, para você dar essa resposta para mim, tá bom? Eu dou um tempinho para você, você responde e a gente já volta. Então, respondeu aí? Você leu ali o texto e já sabe? Vamos lá? Então, Rita diz a Camilo que anda muito ansiosa quanto aos sentimentos dele por ela, por isso procurou a cartomante. Repare que ela diz: se você soubesse como eu tenho andado por sua causa, você sabe, já lhe disse. Vamos ler mais um trechinho? Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito, que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a, disse-lhe que era imprudente andar por essas casas. Vilela podia sabê-lo. E depois? Qual saber? Tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na Rua da Guarda Velha. Não passava ninguém nessa ocasião. Descansa, eu não sou maluca. Vilela, Camilo e Rita. 3 nomes. Uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela? Os 2 primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai, que queria vê-lo médico, mas o pai morreu e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camilo arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo. É o senhor? Exclamou Rita, estendendo-lhe a mão. Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor. Tem um quiz 2 para você aqui, esse é bem rapidinho. Camilo diz a Rita que ela não precisa procurar cartomante. Por quê? A. Ela era muito criança. B. Ele era um cartomante. Ou C. Ele a queria muito. Essa tá fácil. Responde aí para mim e a gente já volta. Então, vamos lá ver a tua resposta? Tá fácil, né? Porque ele a queria muito, né? Ele disse, eu gosto de você, não se preocupe, né? Então, a pergunta 7. Por que Camilo repreendeu Rita e disse que era imprudente da parte dela andar por essas casas? O que ele quis dizer com isso? Vamos lá? Eu dou mais um tempinho para você, você responde essa aí para mim e a gente já volta. E daí, você respondeu? Vamos ver a tua resposta? Vamos lá? Olha só. Porque Rita era casada com Vilela e mantinha um caso com Camilo.
né? E Vilela poderia descobrir esse caso, então por isso ela não devia andar por essas casas, né? Tem mais uma atividade para você. Atividade 8. O narrador, ele faz juízos de valor sobre Rita e Camilo, que mostram um pouco sobre o caráter de ambos. O que ele diz? Eu vou voltar lá no texto de novo, você dá uma olhadinha no texto e responde essa para mim, tá bom? Dou um tempinho para você, responde e a gente já volta. Ok, vamos lá ver a tua resposta, você já leu ali no texto e a gente vai lá para a pergunta 8, vamos lá? Vamos rapidinho, aqui a gente já respondeu. E vamos lá para a pergunta 8, o que o autor faz juízos de valor sobre Rita e Camilo? Então, o narrador, primeiro ele descreve Rita como uma dama formosa e tonta. E Camilo, ele diz que era um funcionário público porque a mãe lhe arrumou o emprego e era caracterizado como alguém que não queria ser nada. Então, são juízos de valor, né? Muito comuns ali no realismo. Machado de Assis faz essa análise psicológica. Então, as diferenças que a gente vê ali entre realismo e romantismo. Então, ao contrário dos românticos, que exaltavam a subjetividade como enfoque ideal para a literatura, os realistas buscavam a maior objetividade possível. O realismo, ele representava as hipocrisias sociais de modo escancarado, enquanto o romantismo procurava exaltar o estilo de vida burguês. O realismo, em oposição, critica as contradições e moralismo da elite burguesa. Na obra de Machado de Assis, é possível perceber um claro traço de ironia nas descrições e narrativas, como a gente vê, uma moça formosa e tonta, por exemplo, né? Uma ironia, né? O realismo brasileiro, ele retratou não só a parte externa da sociedade brasileira do final do século XIX, mas também representou uma excepcional descrição dos valores e pensamentos das personagens narradas. Vamos lá para o resumo da aula de hoje? Mas antes da gente resumir a aula, eu quero dizer uma coisa para vocês, um recadinho. Esses textos todos do realismo e do romantismo, eles são domínio público. Você pode acessá-los todos de José de Alencar, todos de Joaquim Manuel de Macedo, todos eles são domínio público, Machado de Assis, você consegue baixá-los todos, tá? E mais uma coisa, né? Também você consegue baixá-lo em Libras, tá? E agora você consegue baixá-lo em Libras, consegue baixá-lo como audiolivro, é uma maneira muito importante que você consegue fazer isso para aproveitar esses momentos tão especiais. Vamos lá então para o resumo da aula de hoje? O que nós fizemos? Nós lemos compreensivamente um trecho do texto do romantismo e do realismo para compará-los. Nós localizamos informações explícitas em um texto. Nós inferimos uma informação implícita em um texto, nós reconhecemos o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão e reconhecemos os elementos da narrativa. Espero que vocês tenham gostado. Olha, não esqueça de ir lá na aula e fazer atividade para já garantir a tua presença. Um beijo para vocês e a gente se vê em breve. Tchau, pessoal! Thank you.